Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar como se criar um componente Dark Mode com React, utilizando variáveis CSS e fazendo a troca de classe no corpo do documento HTML. E também persistindo a informação do Dark Mode com Local Storage. Primeiramente você vai precisar acessar o link do repositório que eu deixei na descrição desse vídeo e lá no repositório da organização Livre Saber, no repositório Dark Mode-React, você vai fazer o clone desse código em teu computador, no diretório de pastas que você preferir. Aqui na linha de comando, por exemplo, eu vou fazer o clone na, na minha pasta de documentos. Beleza, clone feito, acessa o repositório. Eu vou abrir o código com Visual Code, mas você pode abrir o código com o editor de texto de sua preferência. Temos aqui o primeiro arquivo que vamos ver do repositório é o README. No README temos algumas explicações dos scripts aqui, né? Que essa aplicação React tem para ser executada, script de teste, script de iniciar, script de builder, o script de end-to-end, o eject, caso você queira fazer o eject da aplicação, mas isso não vai ser feito e vamos só utilizar o script de iniciar, o de teste e o de teste end-to-end. Aqui no arquivo pack.json podemos ver as dependências do projeto e os scripts aqui também citados no arquivo de README. Vamos instalar as dependências desse projeto. Então, na linha de comando aqui, você vai executar o comando de install. Ele vai buscar todas as dependências que estão aqui, né, no arquivo pack.json. Abrindo a sua pasta source já para ir adiantando o conteúdo, vemos aqui alguns arquivos da aplicação React. Então, esse arquivo app.js com uma estrutura básica do app, utilizando aqui o componente Dark Mode, que é o que eu vou explicar. Temos alguns arquivos, esse arquivo CSS do app, né, que tem algumas configurações do app, de animação da logo do React, esse arquivo index com as propriedades do corpo do documento e as variáveis CSS do Light Mode e do Dark Mode. Vemos aqui na linha de comando que já foi instalada as dependências. Então, o primeiro comando que vamos executar é o run start, conforme temos aqui no pack.json, né? É o para iniciar a aplicação e aqui no README também explicando. Então vamos rodar run start. Ele vai rodar e abrir em um servidor local, no localhost. E após isso você abre no navegador. Beleza. Aqui já abriu, né? Eu não precisei nem abrir, mas ele já está abrindo aqui no navegador. E aqui temos a pasta de componentes. Beleza. Ele abriu aqui no navegador e podemos verificar que tem um botão Light Mode. Aqui, como eu tinha dito, a logo do React com uma animação. Clicando no botão Light Mode, podemos verificar que faz a troca das cores, né? Então, da luz vai para o escuro e do escuro vai para a luz. Aqui o ícone também e o texto é trocado, né? O sol e a lua. E também podemos verificar aqui na questão da persistência de dados, na parte local aqui, né, do local storage do app. Podemos ver que também é trocado aqui o Dark Mode. Então, enquanto estiver no Light Mode é falso e quando for para o Dark Mode é true. Beleza. Vamos abrir aqui a pasta de componentes e primeiro arquivo que vamos ver é o darkmode.js.
no darkmode.js, podemos ver aqui a importação de alguns hooks do React, né? User Effect, que vai ser utilizado, e User State para gravar o estado reativo do valor do mode, né? De qual modo está. Aqui temos a importação de um CSS, desse Dark Mode, né? E temos a importação também do Sol e da Lua aqui, dos ícones, né? Das imagens ali do Sol e da Lua. E aqui temos a função do componente. E basicamente na linha 10 aqui temos a declaração de uma constante btn name com o nome que vai ser setado aqui no data test ID e no class name do componente, aqui na parte do HTML, né? Utilizando o JSX. Então, na linha 11 temos uma variável dark mode buscando o valor local ali do local storage do dark mode, né? Que é o que faz a persistência do dado. Por exemplo, se eu carregar a página ou abrir em outra aba, ele vai carregar a preferência que a pessoa clicou aqui no botão. Então, se for light mode, ele vai manter o light mode conforme o que está persistindo aqui no local storage. E na linha 12, temos aqui a utilização do hook useRState para criar uma variável booleana com esse valor, né? Se é verdadeiro ou falso, se vai ser o modo light mode ou dark mode. Podemos ver que tem um tenary aqui dentro da configuração do useState, trazendo da variável, da constante que vem do local storage. Então ele vai lá, busca lá o primeiro dado local. Se esse dado for igual a nulo, então ele vai setar que é verdadeiro. E se não for nulo, né, tiver algum valor aqui dentro dessa requisição do local storage, seja ela verdadeira ou falsa, ele vai usar o parsing do JSON aqui e transformar isso de string, né? Ele vai transformar isso em um booleano mesmo e setar aqui no hook useState na nossa constante aqui do mode. E aqui é o set mode, que é o que faz trocar aqui o modo, né? Isso daqui é para mudar mesmo o useState. E na linha 14 temos o início aqui do hook userEffect, que é o que vai ficar ouvindo e rastreando qualquer mudança que aconteça na constante, né, no state mode. Então esse hook user effect ele vai ficar aguardando qualquer mudança e setando aqui o valor do local storage do dark mode e fazendo a troca das classes no corpo do documento para dark mode e removendo light mode, ou então aqui nesse if else, né? Ou então adicionando light mode ou removendo dark mode. E aqui temos o retorno do componente, bem simples mesmo. Quero quebrar aqui para ficar mais simples a visualização. Temos a primeira propriedade aqui, como eu tinha dito, a data test ID, que é para a gente fazer os testes unitários. E temos também o class name, né, para pegar um estilo ali do CSS do Dark Mode, o typer e o onClick, que é o que vai pegar o evento de clique ali do botão e rodar e fazer que o user effect rode isso daqui novamente. Então, conforme a pessoa clica, o set mode vai vir com um valor e ele com esse atributo de negação, que é essa exclamação, ele vai trocar, fazer o toggle, né, o swap do verdadeiro para o falso e do falso para o verdadeiro, assim sucessivamente, conforme o clique. Aqui temos um tenary, onde verifica se vai ser o ícone de sol ou o ícone de lua. E aqui também temos outro tenary que verifica se vai ser o texto dark mode ou o texto light mode. Basicamente, nessas 39 linhas de código é o componente que faz a troca da classe e a persistência do valor Dark Mode ou Light Mode. Então, basicamente é esse user effect.
esse hook do useState e a persistência do dado local, com a troca das classes aqui no corpo do documento. Beleza. Aqui temos o CSS, né? Então, um estilo básico, só para estilizar mesmo esse botão. Por exemplo, se eu remover esse estilo aqui, veremos um botão sem estilo algum, mas com a sua funcionalidade ainda funcional. Aqui você pode escrever o seu estilo CSS do seu componente ao seu bel prazer e conforme o seu projeto e cores e estilos. Então vou salvar aqui novamente para ficar o estilo aqui conforme a identidade visual do React, que é azul, né? E beleza. Basicamente, esse é o componente de Dark Mode que faz tudo isso. Aqui no index.html é um index simples, normal, né, de um aplicativo React, não tem nada, basicamente, de diferente. E basicamente mesmo é o que tem aqui dentro desse componente, dentro desse hook userEffect que faz essa mágica da troca da classe aqui no corpo do documento de Light Mode para Dark Mode. É algo bem simples mesmo assim, não sei se deu para compreender, mas basicamente a mágica tá em utilizar esse useState para verificar o estado ali do modo e utilizar esse hook de userEffect que ele vai pegar lá o lifecycle do componente React e conforme tiver a mudança no userState mode, ele vai trocar a classe do componente e setar o dado local novamente, né, persistindo aquele dado. Então, acredito que eu tenha explicado assim, não sei se eu expliquei de uma forma rápida. E aqui na parte do index CSS é onde tem as classes lá, setando a variável CSS da cor do texto, da cor do background, por exemplo, aqui do escuro, né, do preto, para a cor hexadecimal FFF, que é branco, né? Então aqui você pode colocar as cores que você quiser. Por exemplo, aqui eu posso colocar, ao invés do branco, eu posso colocar vermelho, né, que seria F00, e aqui também F00 e salvar. Então aqui veremos que vai ficar do vermelho para o preto. E posso fazer também ao contrário, né? Do vermelho para o branco. Então aqui você vai colocar e configurar suas classes CSS conforme o seu projeto mesmo. E as cores que utiliza em seu projeto. Explicando um pouco agora dos testes unitários, né, desse componente. Vou cancelar aqui na minha linha de comando com Ctrl C. Então terminei ali no terminal, né, na linha de comando, e vou executar o código de teste, que seria o script de teste, né, na verdade. Conforme aqui tem no pack.json, aqui podemos ver que o nome do script de teste é teste mesmo. Ele vai rodar o React Script Testes. Então vamos rodar. Beleza. Fechar aqui esses arquivos. Ele está rodando os testes. Rodou aqui, duas suítes de teste passou, com 4 testes, né, no total. Vemos que todos os testes passou. Eu vou abrir aqui o arquivo de teste do Dark Mode, que é esse arquivo, darkmode.teste.js. Aqui nesse arquivo de teste temos a importação da test library, né, da biblioteca para renderizar um componente React. Temos a importação aqui do React de um teste utils para fazer um evento assíncrono. E temos a importação do componente Dark Mode que vai ser testado unitariamente. Aqui, antes de iniciar o teste, temos a renderização do componente com esse before each, uma função anônima, setando aqui o render, né? E passando aqui o componente Dark Mode para dentro da renderização. No primeiro teste, temos o teste renders Dark Mode. Então ele vai lá buscar na screen, né, no que foi renderizado, pelo o teste ID, que é aquele atributo que colocamos
aqui no componente, né? Então, por esse nome aqui, né, que está no Data Test ID, que seria btn-mode, ele vai buscar isso lá no componente e colocar nessa constante btn. E aqui, essa spec, ela espera que esse elemento aqui exista no documento, e conforme existe ele vai validar ou não. Então, por exemplo, se eu removesse o componente daqui, ou até removesse apenas isso daqui que ele já não conseguiria achar, o teste vai quebrar. Como podemos ver, ele tentou procurar lá o bytest ID btn-mode e não achou, né? Que eu removi aqui o nome, então vou voltar novamente e o teste voltou a funcionar. Beleza. Aqui na linha 11, temos um get by text, então ele vai lá. Aqui na primeira linha, na linha 8 e 9, ele verifica se esse cara existe, né? Se existe, ok. E aqui na linha 11, ele verifica se o texto dark mode existe. Então ele traz aqui para essa constante e verifica também se existe no componente. Conforme existe, ele vai validar. Então, se a gente for lá no componente e trocar esse texto de dark mode para escuro, por exemplo, ele já vai quebrar porque ele está esperando dark mode e veio escuro, né? A gente trocou. Então, qualquer alteração que existir no componente, o script de teste unitário que roda depois, ele vai validar se o componente ainda está da forma que queremos que ele seja. Então, aqui na linha 14, ele busca o valor do local storage, né, para validar se o valor do local storage também está sendo setado e se está sendo validado. E na linha 15 aqui, buscamos na classe do documento se ele contém a classe Dark Mode ali no corpo do documento. Então, por exemplo, se eu remover aqui o que vai setar, né, o Dark Mode na classe do documento, que seria a linha 18 e a linha 22, ele já vai quebrar dizendo que ele buscou lá uma classe e não achou essa classe setada no corpo do documento. Então, se eu voltar aqui, vamos ver que o teste voltou a funcionar. Da mesma forma aqui no local storage, se eu não tiver nenhum dado setado no local storage, salvar, ele vai informar aqui na linha de comando que ele buscou lá o dado do Dark Mode no local storage, mas não foi nada encontrado. Então, qualquer alteração que tivermos em nosso componente ou alteração de código que fizemos futuramente ou que vocês façam, é bom atualizar os testes unitários e aumentar a cobertura de teste do que foi produzido para aumentar a qualidade de código ali do que está sendo desenvolvido e temos mais segurança do que criamos ali, evitando que futuramente alterações quebre o código que foi escrito. Então, nesse primeiro teste ele testa o Dark Mode e no segundo teste ele testa a questão do Light Mode, né, que é o oposto à luz. Então ele faz a mesma busca aqui, busca o componente de BTN Mode, porém aqui ele vai fazer o evento de clique no BTN Mode para fazer a troca realmente. Se ele estava no Dark Mode, agora ele vai trocar para a luz. E utilizando aqui o Utils ACT, né? ACT. Acredito que seja a abreviação de Action. E aqui ele vai disparar o evento no botão de clique, né? Disparando o evento no botão de clique, ele faz a mesma validação. Verifica se existe o texto Light Mode na screen, na renderização da página ali, do componente. Verifica se o dado local é falso, né? Nesse caso aqui, ele é o oposto do Dark Mode. Aqui no Dark Mode ele verifica se é verdadeiro. E aqui ele verifica se é falso o que está no local storage, porque já não é o Dark Mode, é o Light Mode. E aqui ele verifica se existe a classe Light Mode setada no corpo do documento lá, se realmente foi setada uma classe Light Mode. Então, se a gente for aqui no componente para exemplificar também e remover aqui o Light Mode e salvar, ele vai acusar que não teve classe nenhuma setada, e a mesma coisa aqui
com local storage, não teve nada setado e vai quebrar o componente. E se eu trocar aqui de light mode para loose mode, ele também vai quebrar o teste unitário. Então, o nosso teste unitário dá uma cobertura de validação maior para aquilo que está sendo desenvolvido nesse componente. Basicamente é isso, o teste de unidade desse componente. Eu também escrevi aqui o teste de unidade do app, mas só para exemplificar mesmo. Aqui, por exemplo, ele busca o logo, o alter text que está escrito no logo do React aqui na parte do header, né, da aplicação, que é esse ícone aqui. Então ele verifica se esse cara aqui existe, né, se essa imagem aqui existe nesse teste unitário aqui do app. E também verifica se o btn mode existe também no documento. Mas essa é uma validação básica mesmo que eu coloquei só para exemplificar e não deixar sem cobertura de teste o arquivo de app. Esse é o teste unitário, né, que eu disse, para validar esse arquivo aqui. É o teste unitário para validar o que foi desenvolvido aqui no componente.